Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 54 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora mais um Virtual News. Nesta quarta-feira, dia 15, é isso? É 14? 15? 14. Dia 14, né? Estou meio perdido no tempo. Dia 14 de setembro de 2022. 7 são 14, né? Ainda é que estão falando tanto 7 de setembro que ainda estou na data. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu nesse dia 14 de setembro, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. No programa de hoje, Heitor Neto, doutor Heitor participando com a gente, e também César Martins, nesse bate-papo. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Heitor, bom dia, César. Bom dia, Márcio, bom dia, César, um prazer estar aqui do lado com você nessa bancada. Bom dia, Clara, e aos ouvintes da Rádio Virtual. Maravilha, Cezinha. Marcião, bom dia aí quem nos assiste, participa junto aí sempre. Bom dia, doutor, Maria Clara, que vamos, quarta-feira aí animada, eleição chegando. Quarta-feira chuvosa, né? Opa. Chuva. Bastante. Por falar em quarta-feira, ontem nós recebemos a informação de que há problemas para o pagamento dos aposentados e pensionistas através da Prefeitura de Cubatão, através da Caixa de Previdência, né? Toda essa situação nós vamos estar acompanhando aí para trazer mais informações. Nós sabemos que foi dito aqui ontem as dificuldades junto ao plano de saúde, né? Que já é algo totalmente da Caixa e o servidor e o mutuário, né? Mas a questão do pagamento dos aposentados, a gente sabe que a massa 1, que é a massa do maior número de aposentados agora, ela é de 100% responsabilidade do Tesouro, né? É a Prefeitura que paga a massa 1. Isso está dentro da composição da Caixa de Previdência. A massa 2, 50%, e a massa 3, totalmente a Caixa de Previdência. A Caixa de Previdência, né? Tem toda essa uma situação, alguns falam de um projeto de lei em que a Prefeitura estaria buscando aí captar recursos junto à Caixa, né? Junto ao fundão da Caixa, né? E a gente lembra que a Prefeitura já fez isso em outras administrações e que isso gerou uma dívida com a Caixa que não está sendo cumprida. É isso aí. E que gera aí principalmente... Já foi renegociada mais de uma vez. Renegociada, já tentaram várias vezes renegociar, porque quando não se quita, não se está em dia com essa dívida, se tem a questão da inadimplência, e essa inadimplência se perde a certidão previdenciária. É isso aí. A certidão previdenciária, e aí não pode receber verbas federais. Muitas vezes os deputados falam, vou te mandar uma emenda para você arrumar aquela praça, então para você construir aquele prédio. Só que aí não pode receber, porque não está em dia com a questão das certidões. Existem subterfúgios jurídicos, existem alternativas aí, né? Mas, a grosso modo, é isso, não sei. Assim, essa situação da Caixa de Previdência é complicada porque a gente já comentou aqui na semana passada a respeito da dificuldade do plano de saúde. A princípio, aí, o argumento é que não havia sido feito o repasse. Não vi manifestação de mais ninguém, nem Caixa de Previdência, tão pouco do Executivo falando sobre a situação. E agora a gente vem aí com rumores do pagamento de aposentado. É delicada, né, a situação, é como você falou. Eu me lembro que da última vez já foi feita uma renegociação para tentar exatamente liberar as certidões, só que aí tinha um monte de outras pendências, então se renegociou, acabou renegociando. A dívida, né? Exatamente, só rolou, aumentou, ampliou os juros e continua com dificuldade para fazer o pagamento e o repasse, porque esse aumento você tem que fazer 2 pagamentos, né? Sim. Você tem que fazer nunca foi pleiteado, César, algum pedido de liminar com cautelar para que possa suprir essa falta dessa documentação? Você não tem conhecimento? Então, é que na verdade o que acontece, as certidões, o CALC, né, é um conjunto de certidões. Só que dentro disso você tem prestação de contas de educação, você tem
prestação de contas de outros recursos feitos, você tem dívidas aí com o Estado ou com a União. Por exemplo, tem uma pendência com a Sabesp, que eu sei que no Estado tem a liminar, agora para a União não tem. Aham. Então você tem alguns outros pontos que não só a dívida previdenciária. Entendi. Aí me vem aqui agora um pensamento, é assim, de que forma a lei funciona? Se para que eu pegue verba do governo, para que eu receba verba do governo, eu tenho que estar em dias com as certidões, e se eu não estou, como é que eu consigo pegar junto ao autarquia? Como é que eu consigo pegar o dinheiro junto com a Caixa de Previdência, então? Se eu não estou em dia para pegar com o governo, Sim. então como é que eu posso retirar? Eu fico nessa dúvida, será que é possível? Ou eu Não, tô não falando posso. besteira Assim, aqui? até porque eu acho que isso é o princípio. Assim, se eu não fiz minha lição de casa, como pessoa física, eu não vou conseguir contrair crédito. Isso assim, com o governo, seja a esfera que for, nada mais justo, até porque o governo não trabalha com o dinheiro dele. Se com a pessoa física que está com o dinheiro dela já tem tanta trava para evitar mais inadimplência, com o governo público, que é o dinheiro do povo, tem que ter mais trava ainda. E realmente não tem nada de tão complexo, Márcio. Aí você pegou 10 ali, você presta a conta do 10 e acabou, tá tudo certo. A gente tinha, quando a gente chegou na educação, a gente tinha prestação de contas desde 2013 que não era feita. Aí você tem que colocar assim, tudo em dia. Pelo menos até 2020, eu garanto que ficou em dia, porque foi o período que a gente atuou lá e saiu de lá mantendo em dia. Acredito que até 21, meados de 22, enquanto a professora Márcia também estava à frente da secretaria, acredito também, hoje eu não sei dizer, mas a gente está falando aí de 7 anos Porque de atraso. A Caixa de Previdência, ela é do servidor público. Sim. O dinheiro que está lá no fundão, que chamam, né, é um dinheiro reservado justamente para manter o servidor público. Né? Essa é a função daquele investimento lá. Até quem está à frente da Caixa tem que ter que fazer aquele curso, né, para ter ideia de como se investir. Exato. Né? Nós tivemos problemas anteriores aí que investiram 6,5 milhões e perdeu-se o dinheiro e com processos houve esse prejuízo que está rolando, inclusive na justiça, isso aí, na justiça aí, essa questão, mas é um dinheiro privado, né? Que Sim. é utilizado. Agora, a prefeitura vai pleitear, se já não está pagando, né, o que foi pleiteado anteriormente, nós estamos falando aqui de 20 anos, mais ou menos, isso. Exatamente. É muita coisa. É muita Emprestar para inadimplente. Então, É muita coisa. Vai, só se for consignado, né? Vai no consignado. Toda terça-feira tem CN caindo. Vai no consignado. Vamos para as matérias desta manhã de quarta-feira. Principais notícias desse dia 14 de setembro. Para não passar em branco, Bolsa dos Estados Unidos tem a maior queda em 2 anos após o anúncio de dados da inflação no país. A polícia prende comandante da embarcação que naufragou, deixando 22 mortos. Concurso público no Guarujá, inscrições vão até 12 de outubro. E só na área da educação são 117 vagas. Aqui está 1.117, mas são 117 vagas na educação. São Paulo, o Hospital da Mulher é inaugurado com segurança reforçada e vagas para os novos profissionais. Bolsa dos Estados Unidos, assim o anúncio, a confirmação oficial da questão, a palavra do governo sobre a inflação, já houve queda. É que, assim, se fala em inflação lá, a gente está falando de 0,2. Então é uma variação que para o Brasil seria o melhor dos mundos. E assim, só que a gente ganha disso. O grande problema é que lá para eles tá acima da projeção, porque a projeção, se não me engano, era 0,1 negativo, era de deflação. Deflação. Você teve um aumento aí, então para 0,2. E você tem um mercado aquecido, né? É verdade. O mercado está aquecido. Então, qual que é a tendência? É aumentar juros. Para segurar o mercado um pouco. Então, a previsão de pelo menos mais 2 pontos de aumento aí até o final do ano. Para eles é um absurdo. Então, já movimenta toda a Bolsa e movimenta o restante do mundo. Você imagina a economia Brasil. sólida que é o americano balançar. Sim.
E qualquer inflação acima de 0 nos Estados Unidos, é que nem o César acabou de falar, é exorbitante, é muita coisa, né? Aqui não, aqui zero pra gente é piscinha, né? Já estamos Aqui acostumados 2, com 40 graus. é salutar, né? Mas lá é impressionante, mesmo porque também os Estados Unidos ele tem uma dívida interna violenta, é uma das maiores do mundo, né? Que é coisa de trilhões de dólares, né? Isso é interessante a gente observar, porque ele tem uma dívida interna muito grande e o país consegue equilibrar e está sempre com essa questão de deflação e exportando, vendendo, comprando, girando. O maior comércio hoje dos Estados Unidos é armamento, né, Márcio? Isso aí não tenha dúvida. A indústria bélica lá a indústria bélica lá e é particular, né? São empresas particulares que prestam serviço para o Exército. Então são fenomenais, mas essa dívida aí é. Tanto é que eles ficam doando, muitas vezes já chega num patamar, não, vamos doar esses equipamentos aqui. Aí doam 300, 400 tanques, não sei quantos armamentos. Não doam não, Márcio, eles vendem, né? Não, foram doados. Doados? O Brasil mesmo recebeu um monte de artigos de infantaria aí dos Estados Unidos, acho que um ano passado, ano atrasado. Deve estar tudo vencido. Não, que são, para eles obsoleto, para né? eles já está obsoleto. Então a né? gente. É o que a gente está falando, pô. Enquanto e a gente doa os nossos. Né? Então, enquanto eles estão reclamando aí de uma inflação, uma variação de 0,2, cara, a gente tá. Melhor pro Brasil seria. Imagina que o sonho da gente estar com a inflação de 0,2. Negativo, então, a gente nem cogita. Imagina. Nem cogita negativo. Só que, se ficar abaixo dos 5. O problema é que aí você vê que o dólar ontem já deu um pico, estourou, fiscal, né? Fui lá para cima e aí o reflexo já vem na gente assim de imediato, porque a gente vinha tendo aí uma sequência de quedas no combustível, por conta do barril do petróleo, o gás essa também. Semana já baixou e aí você já toma uma pancada dessa, é uma invertida. Porque assim, quando o mercado lá balança, o pessoal falou, se está balançando nos Estados Unidos, o resto do mundo então está tudo incerto. Aí o capital especulativo tira os dólares dali e investe aqui. Aí. Gira de lá, e aí tem a alta do dólar, o câmbio, aquela coisa toda. Né? Bom, essa é a situação bem complicadinha. E a gente não pode esquecer que, assim, para piorar a situação toda, além da guerra, a gente tem a questão da Alemanha, que é a economia mais forte da Europa, que está passando a Alemanha sim, a gente está falando de 14%, e aí é muita coisa. Né? Sim. A França já a Alemanha com 14% anos, né? de inflação numa Alemanha é muita coisa. Então... A França já vem capengando há muito tempo, né? E a Europa agora, o risco do velho mundo está em crise. E os Estados Unidos, quer dizer, está balançando tudo. E aí você olha o Brasil, parece que está indo na contramão, né? Então, o Brasil, até que economicamente, ele está num caminho bom. Só que é aquele negócio, nadando contra a maré. Então você rema, quando você sai um pouquinho do... Cara, vem um tsunami, te joga a maré. Você tem que começar de novo do zero. Então o que complica aí do Brasil evoluir... Período eleitoral. Exato, é muita coisa. Muita coisa junto aí para esse barco conseguir passar essa marolinha. Vamos para as matérias desta manhã de quarta-feira. Twitter, Elon Musk e acionistas vai dar jogo. De acordo com a Reuters, os acionistas do Twitter aprovaram nesta terça-feira a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk por 44 bilhões de dólares, deixando o futuro do negócio para a batalha judicial, na qual o empresário tenta deixar a transação. Fez oferta, agora tem que obrigar a comprar. Vamos vender antes que feche. Ele fez a oferta e estava... Mas também há quanto tempo está... O Conselho está estudando essa aprovação ou não? Já tem estamos falando de pelo menos 2 meses aí, que ele já falou que o negócio já não interessava, não só pela morosidade na negociação, como também porque os números que a princípio foram apresentados não batiam, né? Tinha muito, segundo ele, tinha muito usuário fake, e assim, para ele não tinha muito spam, então para ele não interessava a princípio. Legal, aprovaram, só que vai entrar na briga, porque ele também não quer pagar multa, só que também não quer fazer negócio. Não quer fazer negócio, não quer pagar a multa, isso vai acabar saindo abaixo dos 40. E você pensa que não, Márcio, isso aí acaba influenciando na Bolsa também. Isso é um dos motivos. Isso aí não tem a dúvida, acaba influenciando na Bolsa dos Estados Unidos. Sim, porque o cara virou o centro, né? Sim. Muita coisa, né?
Vamos à próxima matéria. FMI, países emergentes enfrentam dificuldades. Cerca de um quarto dos países emergentes e mais de 60% dos países de baixa renda enfrentam dificuldades, às vezes severa, de pagar suas dívidas, destacou nesta terça-feira o Fundo Monetário Internacional. A situação, no entanto, é menos dramática que a dos países de baixa renda, entre os quais mais de 60% já se encontram em dificuldade, o que é um nível significativo e preocupante, acrescentou a representante do fundo. O quadro tomou ainda mais complexo desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uma vez que 16 países solicitaram ajuda financeira no valor de cerca de 90 bilhões de dólares nos últimos 6 meses. Nesse contexto, a diretora do FMI pediu aos maiores credores privados e públicos, como a China, que tentem evitar que surjam dificuldades. Entre os países que receberam ajuda do FMI recentemente estão o Sri Lanka, a Tunísia, o Paquistão e a Argentina. Olha, a situação da Argentina recorrendo ao fundo. A Argentina, a Argentina vem numa crise aí absurda já há algum tempo, né? Assim, o dinheiro desvalorizou crise demais, crise política. Exato, desemprego. Eles estão numa situação aí que é de calamidade, realmente é de doer, né? Mas por que se preocupam com a Argentina? A gente se preocupa com a América Latina, afinal de contas, o maior país da América Latina é o Brasil, né? É isso aí. E se ele não tiver comércio aqui, a situação não, ruim. E a gente tem uma relação comercial com a Argentina que é absurda, né? Não só de alimento, mas de carros. Então a gente tem vinhos, etc. Então a gente tem uma negociação com a Argentina que a gente depende também da Argentina estar bem economicamente para a negociação fluir. Mesmo porque todos os países têm que ter uma comercialização com os outros. Sempre isso é viável, porque o que falta num país nós podemos suprir, como também a diversa situação. Sim, né? sim. Agora, interessante o FMI pedir para a China, né? Pedir para a China aliviar, né? É. Ou seja, não deixa de investir aqui, não deixa de colocar dinheiro aqui não, o pessoal está precisando, né? China, é o grande tigre asiático, né? Que tá dominando o mundo. Potência, né? Virou uma potência. E não tá boas coisas lá também, né? Não. E mesmo assim tá. O FMI, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ali ajuda a gente. É onde consegue respirar um pouquinho ainda, né? O Brasil, de repente, até participa disso também, né? Já participa. Tantas vezes o BNDES já mandou tanto dinheiro por aí. Sim. Dá uma facilitada. E tem a questão do Mercosul também. Mercosul. Acaba tendo ali deveria ter, né? Assim como. É o que chama a atenção. Na Europa. O maior país da América Latina. Né? Isso. Poxa vida. Você tem que assumir um posicionamento de destaque de peso dentro desse eixo, né? E depois também junto o continente americano como um todo, né? Estados Unidos, Brasil, Canadá, México. Tem essa situação, né? É isso aí. E tem muita influência. Assim, o que acontece. Está aqui do lado, né? Se tem influência o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece lá na Rússia, ou o que está acontecendo aqui do nosso lado, tem influência direta, né? E assim, com uma rapidez absurda na nossa vida. E assim, o Brasil ele tem a possibilidade de ocupar um lugar de destaque no mundo, mas de uma forma assim única, né? E também alertando sobre o caos no Chile, né? O Chile. Sim. Ele tem toda uma situação. Vamos à próxima matéria desta manhã. Projeto piloto prevê teste de integridade nas urnas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem projeto piloto que prevê teste de integridade das urnas eletrônicas com o uso da biometria, atendendo a uma sugestão das Forças Armadas. A decisão foi tomada pela Corte por unanimidade em meio às críticas do presidente ao sistema de votação por meio das urnas eletrônicas. Em segundo lugar, nas pesquisas atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro fez acusações sem provas sobre fraudes, apesar das urnas nunca terem sido violadas. A novidade do projeto piloto será o emprego da biometria de eleitores voluntários convidados no local da votação, uma vez que o teste de integridade já vinha sendo realizado nas últimas eleições. O ministro explicou que o teste consiste no sorteio um dia antes do pleito das urnas que seriam destinadas à votação. Elas são retiradas para o teste de integridade, que irá comparar o resultado dessas urnas com o voto impresso, em procedimento filmado e auditado.
Parte dessas urnas, a partir da proposta aprovada nesta terça-feira, será acionada a partir do uso da biometria de eleitores voluntários, o que não ocorria antes. As informações são da agência Reuters. Legal. A gente estava conversando nos bastidores aqui sobre o 7 de setembro, foi o tribunal determinou, né, que o presidente Jair Bolsonaro não possa usar as imagens do 7 de setembro. Geralmente o 7 de setembro acabava no dia 7 de setembro. No dia 8 não se falava mais nisso. Exato. Nós estamos no dia 14 de setembro. E o assunto? As fotos do 7 de setembro acho que percorreram o país inteiro. É, Quem não viu, quem não foi no 7 de setembro, quem não queria ver, viu. né, então, E aí agora que aqui tá. na matéria também falando. Eu acho que a intenção do TSE foi um tiro no pé. Porque ela proibiu o candidato de usar as imagens, só que todo o restante do mundo está usando essas imagens para divulgar que não o pode impedimento. usar essa. Então, quer dizer, não pode usar a imagem, não sei qual imagem? Aí o jornal ABC estampa. Então, o Bolsonaro nunca teve um benefício tão grande, porque ele está tendo uma campanha gratuita numa proporção que nem ele imaginava. É incrível. E aí, concordo com você, César. As imagens do 7 de setembro, as fotos, tudo, vídeo, áudio, Não, tudo. é o assunto Tá sendo um assunto virou esse, né? Nossa, é interessante quando a gente estava conversando até Coração com de o Dom César Pedro, ninguém antes. lembra mais. Quanto mais você agride, quanto mais, parece que o efeito é retardado. Ele é o contrário. Você entendeu? Tem pessoas que, puxa vida, mas assim, naquela ideologia, o coitadinho, tô com pena dele, eu vou votar nele. Acaba passando, né? Você acaba se transformando. Né? Essa questão da Reuters aqui, que ela colocou pra gente, essa situação das urnas, que é o assunto, e dentro do bojo do assunto vem lá a situação que o presidente Bolsonaro duvidava das urnas, aquela coisa toda. Quer dizer, acaba se colocando mais em evidência. Então, ainda. o que eu acabo percebendo, infelizmente, essa polarização está fazendo todo mundo tomar um partido, Escolher antecipadamente. Assim, mesmo o jornalismo não está sendo mais imparcial. Então podia ter dado a matéria. Isso aí não é nenhuma novidade. Isso já acontece desde que implantou a urna eletrônica. Todo o processo eletrônico no Brasil é feito teste, é feito auditoria, tanto antes, quanto durante, quanto depois. Você tem ali sempre acompanhamento, você tem as auditorias. Então não é nenhuma novidade. A novidade é a implantação da biometria. Ao invés de focar no que a gente está fazendo de novo para melhorar e aumentar a segurança do processo, não, o foco vai porque o candidato Jair Bolsonaro acusou sem provas. E aí o nome do cara está sendo sempre... Assim, o que eu não percebo, o Márcio, é como que as pessoas que trabalham exatamente para tentar evitar a reeleição do atual presidente, eles não percebam o impacto que eles estão dando, a visibilidade que eles estão dando ao nome do candidato. Perfeito. Eles estão fazendo exatamente o contrário do que deveria ter sido feito. Em relação a essa questão das zonas, eu até vou colocar para vocês observarem, a minha forma de pensar, eu acredito nas zonas, mas isso não as absorvem de passar pela auditoria. Então eu acredito nas zonas, não duvido do sistema. Controle ali. Agora, se tem essa questão do controle, que vai se buscar, o Exército está participando disso, como uma das instituições que participam, aí eu fico perguntando aos senhores, a gente tem a convicção de que as coisas estão correndo bem. E se não estiver? Imagina o que vai virar esse país caso tenha um resultado que não seja o que a gente imagina e que a gente espera. Sim. Mas até mesmo o Alexandre de Moraes já chamou o ministro da Justiça, né? Do Exército, as Forças Armadas, para sentar 2 vezes na cadeira para conversar, assim, né? Conversar. E parece que ele estaria dando uma maior atenção para as Forças Armadas, Isso. contrariando o Fachin, né? Que não da- queria dar sim, atenção, né, já que chamou estaria pra que cima. era- era mais reativo. Forças Armadas, e o Alexandre de mas Moraes. assim, ó, vem pra cá, agora entra aqui Vamos aqui comigo, aqui, vamos conversar. ver como é que tá no áudio. Tô chegando agora, você vem junto. Sim. Vamos acender a luz aqui, ver como é que tá a casa, tá tudo certo. Você vê que você não agrada a ninguém, né? O posicionamento de um, o posicionamento do outro, já houve a primeira conflita. divergência. Então, essa questão aqui é o que eu chamo a atenção. É óbvio, todos estão torcendo para que o processo seja o mais transparente possível. Porque se acontece alguma coisa diferente disso, é uma situação muito difícil que o país vai enfrentar. Eu particularmente não. A minha opinião, eu não vejo, eu não coloco em dúvida
a seriedade e a qualidade do processo da Eleitoral. urna eletrônica, é modelo aí para o mundo. A gente vem a quantas eleições elegendo Ele nunca se o levantou, atual né? presidente foi eleito Sim. por votação em urna eletrônica, e a gente não teve. Claro que a gente tem problema na urna tal e tal. A gente está falando do eletrônico, ela é substituída, só que você sempre tem. E assim, a justiça eleitoral, a lei eleitoral, ela dá amparo até para acompanhar. Você tem dúvida, você pode ter um fiscal ali acompanhando, Perfeito. tanto o início, quanto durante, quanto o final, você está ali acompanhando na hora que tira a filipeta. Então, você tem acesso depois à auditoria, à contagem. Então, você tem todo o processo de acompanhamento. A urna chegar lacrada, você vê a urna chegar. Então, a gente tem algumas ferramentas que conseguem manter essa segurança. Eu acredito, essa é a minha opinião. Então, não vejo problema, não sei problema técnico realmente de equipamento. Não, mas é tanto- fonte, né? Mas é Sim. tanto verdade que ele até Discutindo chamou, fonte, ele né? permitiu que se fizesse essa averiguação do voto Impresso, né? impresso, Sim. né? Que fosse acompanhado, quer dizer, eu também não vejo nenhum tipo de impedimento, eu não entendo vejo. isso de forma espetacular. É Eu concordo com. Não tem nada de errado, vamos abrir aqui, vamos É isso aí. acompanhar, transparência. Maravilha. Parabéns o tribunal por ter aberto Exato. essa possibilidade. Né? Chega É de dando a transparência, né? unha de choque, né? Vamos para a transparência. É isso aí, melhor, garante a. Lógico. Porque denúncia, tivemos em 2014, tivemos em 2018, sempre existe uma denúncia, verificação, mas nada foi comprovado. Exatamente. Agora, já que está essa discussão, coloca todo mundo aí em pratos limpos. Exatamente. Maravilha. Vida que segue. Mas eu concordo com você na questão do 7 de setembro. MEC prorroga o prazo para envio de comprovação dos documentos. O Ministério da Educação prorrogou pela segunda vez o período de envio de comprovação de documentos para o ProUni, Programa Universidade para Todos, para os participantes da segunda chamada. O prazo foi estendido até sexta-feira, dia 16, conforme edital publicado no Diário Oficial da União ontem. Outro ponto alterado no documento se refere às datas para a participação da lista de espera. O candidato deve manifestar o interesse entre os dias 27 e 28 de setembro. A lista estará disponível para consulta no dia 3 de outubro. Segundo o novo edital, os candidatos selecionados nesta etapa do programa deverão comparecer às instituições de ensino e entregar a documentação entre os dias 3 e 7 de outubro de 2022. As instituições de ensino superior deverão informar sobre a aprovação ou reprovação dos candidatos SIS-ProUni, Sistema Informatizado ProUni, nos dias 10 e 21 de outubro. Novo cronograma do ProUni, comprovação de informações de segunda chamada entre 1 e 16 de setembro, manifestação de interesse na lista de espera entre 27 e 28 de setembro, divulgação da lista de espera no dia 3 de outubro, comparecimento dos candidatos da lista de espera para entrega da documentação de 3 a 7 de outubro. Eu sempre falo que muitas coisas acabaram sendo assimiladas pelo país e funcionam, né? O ProUni vem enfrentando dificuldades como qualquer sistema assim implantado, mas vem melhorando a cada ano, vem sendo efetivado a cada ano, né? A lei seca também pegou de uma forma espetacular. Eu acho que é uma tendência de permanecimento e ampliação. Não, democratiza, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar com política pública, tem que trabalhar com ferramentas, com alternativas que deem possibilidade de todos, independente de sexo, nível social, classe social, crença, participar. Então, para a ProUni dá essa oportunidade, né, de todos participarem. Claro que você depende do merecimento, e isso também é outra coisa que eu defendo. Não dá para a gente dar qualquer coisa a qualquer custo. Então, a gente tem que merecer para conquistar. Então, você tem um merecimento, você tem todo um processo aí anterior, você tem todo um nível de classificação para ter aprovação. Agora, o que me causa estranheza é que da última vez já foi prorrogada a segunda chamada por problemas técnicos. Problemas de instabilidade nas consultas, para ver quem foi aprovado e quem não foi. Aí agora, novamente, e não menciona motivo, né? Não. Foi Problemas técnicos. Foi adiado mais uma vez, mas dessa vez a gente não sabe nenhum motivo, né? Heitor. Tem muito o que falar.
Não é da nossa época, né, Heitor? O incentivo, que o César falou, o incentivo é super interessante, tem que ser merecedor mesmo, né? Para que as pessoas não tenham, pessoas que vêm ali e abusem daquela possibilidade de alcançar. O que chama a atenção, eu sempre falei aqui, porque o ProUni, ele na verdade, ele coloca, a gente chama de sarrafo, né? Coloca um sarrafo numa altura, né? Sim. Coloca um sarrafo numa altura e as pessoas têm que alcançar aquele índice, né? Sim. E aí muito se reclama do ensino público, mas quem prepara o sarrafo, a altura, é o governo. E é ele quem é responsável pelo ensino público. Muitas vezes as coisas que ele coloca ali não são colocadas no ensino público. Quer dizer, há uma discrepância que o próprio governo tem que observar isso, tem que solucionar. O que a gente não pode esquecer é que a gente tem que ter coerência nos comentários que a gente faz. Então, o MEC faz diversos estudos aí exatamente para fazer para mensurar. Ah, não, porque a pessoa que está na escola particular tem mais. Saiu o resultado dessa semana do ENAD, e assim, quem obteve as maiores notas máximas, percentualmente, são escolas públicas e não universidades públicas e não particulares. As escolas públicas, não as escolas particulares. Exato. Então, quer dizer, o nível da escola pública tá tão fraco assim? Você acha que claro que você tem aí, principalmente no ensino municipal, você tem cidades riquíssimas, Cubatão é uma delas, mas você tem cidades aí no interior do norte e nordeste que vivem na miséria. Então, claro que a qualidade ela não tem uma equidade nisso, tem um desequilíbrio aí absurdo. Agora, num contexto geral, a gente está melhorando, está aplicando aí o Mas ensino se nós público. pegarmos, vamos fazer uma questão de equiparação aqui. Se eu pego o número de alunos que tem no setor público e pego o percentual de alunos que tem nas escolas privadas e observo isso nos resultados. Se eu tenho um universo maior aqui, tecnicamente esse universo maior deve sobrepujar, ele tem que ser a maioria na situação. Será que é isso que ocorre? Se a gente observar essa qualidade, é mesmo que você mesmo falou, existem cidades que estão além, Claro. estão bem além, e existem cidades que estão bem aquém. Será que se nós analisarmos, porque o que se busca é, se você pede lá, você forneça aqui na base para que as pessoas tenham essa condição. É isso aí. Para que as pessoas possam chegar. Porque, sem dúvida, a gente quer, quanto mais educação, melhor. A gente tem uma legislação aí também que iniciou aí uma alteração já esse ano, que é progressiva de um reequilíbrio aí de distribuição do Fundeb e tal, e é o que vai acabar cooperando muito aí com as cidades, principalmente as cidades mais pobres, né? O Instituto Federal em Cubatão, ele utiliza aquela situação das notas durante o período que o aluno está no ensino médio. No Fundamental 2. Fundamental, sim. Fundamental 2, né? Já começa a observar ali. Exato. Então é aquele histórico ali que vai estar... Eles usam o histórico, assim, muitas universidades têm hoje o SISU, né? Sim. Que trabalha aí com a média das notas, o histórico das notas, e aí a mesma coisa, é classificatório. Então você faz o cadastro num sistema informatizado e ali você vai... Ele vai fazendo uma classificação e aí, de acordo com o número de vagas e tal, vai preenchendo e distribuindo, o próprio sistema vai distribuindo aí, as vagas. As vagas tudo automático. É isso aí, você faz todo o processo de... Aí você tem ENAD, você tem diversas... É uma forma também justa, né? É democrático, é o desenvolvimento do aluno durante o período. Porque não é o camarada passou... Assim, é o que eu falo, eu acho que para você alcançar uma posição melhor na sua carreira, você vai ter que aplicar esforço e dedicação. Para você, eu quero fazer universidade tal, você sabe que é ela mais concorrida, então você tem que ter ali um percurso mais equilibrado e com melhores notas. Então é fruto do trabalho, de fato. Então aí, nós estamos chegando aqui parando cada vez melhor a oportunidade para todos, Sim. né? Isso é muito bom. Então, oportunidades estão sendo colocadas aí. Ainda há desproporções por conta da pobreza em alguns municípios, mas assim, a gente está... Apesar da velocidade não ser a que nós gostaríamos, a gente está caminhando aí num avanço. Estamos caminhando, né? É isso aí. Muito a caminhar ainda, a questão condição social, familiar, tudo que influencia muito a na caminhar. vida da criança, do adolescente, né? E aí
isso reflete lá na escola, nos estudos. Vamos à próxima matéria desta. MTU oferece vagas de estágio para a Baixada Santista. Oportunidades contam com remuneração de R$ 1.675. Estudantes do ensino superior podem se inscrever até 29 de setembro para estagiar nas áreas de administração de empresas e engenharia civil. No total, são 62 vagas nas 5 regiões metropolitanas do estado. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, em parceria com o Centro de Integração de Empresas e Escola, o CIEE, iniciou em 25/8 as inscrições para a prova online para o preenchimento das 62 vagas de estágio em 6 municípios do estado de São Paulo. Na Baixada Santista são 2 vagas na área de administração de empresas e engenharia civil. As inscrições de prova online podem ser feitas até às 12 horas do dia 26 de setembro no portal de processos seletivos públicos do CIE. Abaixo, mais informações sobre as oportunidades de estágio. Vamos para lá. O edital de abertura do processo seletivo público dos estagiários do MTU está disponível para consulta em download por meio do portal. São 23 vagas em São Paulo, 31 em São Bernardo do Campo, 3 em Campinas, 2 em Santos, 2 em São José dos Campos, 1 em Sorocaba, um bolsa auxílio mensal aproximado de R$ 1.675. São 120 horas efetivamente de estágio e auxílio de transporte de R$ 150. Nós temos mais as vagas lá embaixo, né? Isso, 11 vagas para administração de empresas em São Paulo, 1 vaga de ciências contábeis, 1 vaga de ciências econômicas, 2 vagas de comunicação social, 1 vaga de comunicação social, 6 vagas para direito, 1 vaga para secretário executivo, automação e escritórios. São Bernardo são 15 vagas para administração de empresas, 1 para arquitetura e urbanismo, 2 para ciência da computação, 1 vaga para ciências contábeis, 1 para ciências econômicas, 1 vaga para o direito, 1 vaga para engenharia ambiental e 1 vaga para engenharia ambiental e urbana. Também 2 vagas para engenharia civil, 1 vaga para engenharia elétrica, 2 vagas para secretariado executivo, automação de escritórios e secretariado ou tecnologia em secretariado. 1 vaga para sistemas de informação, 2 vagas para tecnologia em sistemas automotivos ou tecnologia de mecânica automobilística. Em Campinas, 3 vagas para administração de empresas, 1 vaga para administração de empresas, 1 vaga para engenharia civil, 2 vagas para administração de empresas a partir de 1 semestre também, e 1 vaga para administração de empresas em Sorocaba. O candidato deverá estar cursando no momento da contratação no programa de estágio do MTU São Paulo e no máximo o antepenúltimo semestre do curso. Bom, tá aí as vagas, o pessoal entra lá no site da MTU e transparência, né? Pô, isso vai ser, eu achei bem legal, a gente tá falando de 30 horas semanais, a gente trabalha 120 horas mês, R$ 1.675 mais 150 de auxílio condução. Pô, a gente tem um salário mínimo nacional de R$ 1.240, então... E eu achei interessante que abriu para o nível superior e de forma excelente, né? E o CIE, inclusive nós temos convênio também com o CIE de estágio, né? A possibilidade de contratação dos estagiários. E abriu para a região toda, né? O incentivo, né, Márcio? Poxa vida, a pessoa está saindo aí, está no último semestre, né? Último semestre, né? Quer dizer, já pensou em incentivo com um salário desse? Eu tenho muito pai de família que não recebe isso aí por dia, por mês, quer dizer. A incentivo e eu quero até te parabenizar, Márcio, porque sempre que eu estou aqui e assistindo teus programas, você sempre traz aí, lança empregos, oportunidades. A pessoa, às vezes, que não tem conhecimento, né? Exato. Parabenizo aqui, Márcio. Sempre é uma divulgação. Uma super divulgação. É uma divulgação incrível. E assim, o que a gente tem mais dificuldade hoje é exatamente de abrir espaço para o leque. Ó, o menino tá cursando uma faculdade de segundo, tem vagas ali de segundo semestre já. Quer dizer, no primeiro ano, o aluno já consegue ser inserido no mercado de trabalho, entender como funciona ali, porque a gente está falando de 17, 18 anos de idade. Perfeito. Então, muitos nunca tiveram uma experiência profissional. Além de você dar abertura e começar a dar realmente experiência. Na matéria dele, né? No que ele quer. Exatamente, é na área em que ele escolheu. Então, essa oportunidade, assim, para a empresa é bom, querendo ou não, o salário é mais baixo, ela paga um valor menor. E pode formar um profissional ali desde a base. Pode pegar uma peça. É interessante para todo mundo. Espetacular esse lapidado. Que nem o César falou, e formar nos padrões que ela deseja. Exato. Sim. O que me chamou a atenção também foram as áreas.
tecnologia, administração, Sim. Direito. né, a parte de engenharia, né, engenharia civil, engenharia ambiental urbana, quer dizer, há uma preocupação da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos dessa composição. E a gente vê uma maturidade da administração à frente da MTU, que é muito bom. Muito bom. A gente está falando das vagas de emprego do VLT que surgem aqui em Santos, as vagas de emprego que acontecem. Há poucos dias foi retirada a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte. Ah, sim. Transporte público. Santos liberou também nas escolas. Nas escolas. E aqui a gente vê essa possibilidade de vagas. E por que não, né? Os jovens estão aí. Lógico, são 64 vagas. A gente sabe que não é o universo, mas é o que a empresa pode oferecer. Não, são 64 de uma empresa. Uma empresa. Sabe? Aí você tem todo um. Tem Você tem concurso aberto ali, tem concurso público aberto aí no Guarujá, se não me engano. Na Praia Grande também. Então você tem oportunidades aí de. Mas em relação ao estágio, a gente chama atenção para o polo industrial, para o porto. Sim, lógico. Para o porto, para essas grandes localizações de possibilidade de estágio que abram, né? É isso aí. Tornem público a gente, hein? Estágio. Mas se uma empresa pelo menos abrir uma vaga, já é um desempregado, uma família que sai da fila do já. desemprego. dá um pouco de dignidade. O cara já vai ter uma condição para suprir. É isso aí. Dá dignidade, a pessoa cresce. Nossa, ter um emprego é importantíssimo. Espetacular, né? Emprego é vida. É isso aí. Vamos à próxima matéria desta manhã. Santos quer triplicar a capacidade do programa de acolhimento de crianças por familiares. O programa Guarda Subsidiada Provisória, que permite que famílias acolham crianças e adolescentes em risco social por meio de auxílio financeiro, deve ter a capacidade de atendimento triplicada ainda este ano. O projeto de lei que solicita a sua expansão foi encaminhado para votação na Câmara Municipal de Santos ontem, na terça-feira. Cada família guardiã recebe auxílio mensal no valor de um salário mínimo por criança acolhida, sendo que no caso de grupo de irmãos, quando há mais de 2 beneficiados, calcula-se meio salário mínimo para os demais. O projeto de lei propõe que o número de benefícios pagos por mês, que é hoje de 18 salários mínimos, passem a 50, por quase 3 vezes o número atual. Desta forma, o instrumento que é considerado eficaz para evitar o acolhimento institucional e que já opera em capacidade máxima, poderá atender mais crianças, possibilitando que elas permaneçam em lares onde há laços afetivos. Senhores, nós falamos aqui no início de maio, alguma coisa assim, nós trouxemos esse programa de acolhimento, onde crianças e adolescentes que estão em condições de risco social, eles não podem ficar no seio da própria família, os pais com problema, uma situação difícil, eles eram acolhidos por casas. E famílias começaram a acolher essas crianças, bebês, menores, até adolescentes, passam a ser acolhidos. E o interessante nesse projeto é que se prepara, inclusive, para a despedida, porque essas crianças não ficam nesse lar. Elas podem ser adotadas, elas podem voltar para as famílias. É um lar provisório, né? É um lar provisório, mas é um lar. E as pessoas, muitas vezes, pessoas que não têm filhos ou pessoas que têm uma família já composta, acolhem essas pessoas. Não nem pelo valor, acho que o valor ele ajuda, tudo bem, ele subsidia, é necessário, mas principalmente o ambiente familiar. Sim. Tem duas situações aí, eu vejo. Não sei o custo de uma criança, mas a criança, o Estado tem a obrigação de amparar. A criança e adolescente, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente já prevê isso. Então, o município ele já tem que ter um custo com essa criança. Ele utilizar esse custo, não sei se é maior ou menor, o repasse que é feito, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a criança, ela precisa ser acolhida. Ela ser acolhida num lar onde ela vai ter que estar. O laço afetivo é um ato de humanidade aí, assim. Eu vou ser muito honesto, Márcio. Eu acompanho bastante os trabalhos da Câmara de Santos. E em toda a região, eu acho que é a que apresenta projetos de maior relevância para o bem público, de fato. Para a melhoria de políticas social, públicas. Né? Mas no geral, Márcio, isso no geral, sejam projetos aí de relevância para crescimento e desenvolvimento como estrutura, mas também humano. Então, cara, só tem que parabenizar, eles são de parabéns, de fato, os vereadores, o Legislativo de Santos tem trabalhado de uma forma impressionante. Amigo nosso também, o presidente, que tem feito um trabalho à frente da casa aí já
há alguns anos. Só tem que parabenizar. Eu acho que isso é o tipo de coisa que é relevante. Não dá nome de praça, nome de rua, nome de parquinho, De próprio, não. ato solene, moção de aplauso. Não, a gente precisa ter relevância. A gente precisa ter gente na gestão pública trabalhando para a melhoria de quem precisa. E o interessante também, Márcio, é que nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você não permite que uma criança vá para casa de uma outra pessoa sem uma certa averiguação, o estudo social. E eu tenho conhecimento que é preciso e é constante ali. A criança não vai... assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não tenho condições, vou pegar aquela criança, vou pegar aquela criança para criança, aí vou ganhar um salário. Não é assim, não. Não pense que é assim, não. Porque o próprio estatuto não permite que uma criança seja entregue a um lar sem um estudo social, sem uma averiguação, se aquela pessoa tem condições. Às vezes não é só condição financeira, não. É de dar carinho. Você entendeu? Porque o principal para uma criança dessa é o carinho. É o lar que é o lar. Que tem estabilidade, que as pessoas se respeitem. Estrutura familiar, né? Inclusive, o que é observado nesse projeto, que como a criança ela não vai permanecer naquele lar não vai adotar aquela criança, não é isso o projeto, mas é preparado os familiares para que possam depois, para a partida dessa criança, que ela vai deixar aquele lar um lar definitivo, para uma condição também muito positiva. E é a preocupação psicológica com que isso aconteça. Sim. Nós anunciamos o projeto, ele estava ali, acho que não recordo agora, são 18 ou 28 famílias no máximo, né? Eram 18, tá pedindo ampliar para 50. Isso aí. Ampliou-se isso, olha que maravilha. Olha que maravilha. E começou a se falar desse projeto agora, maio. Olha só. Meses depois nós temos aí a ampliação de um projeto que veio para dar certo. É isso aí. Volta aqui para casa, menina Felipe, em que eu acho que foi magistral, foi espetacular a observação quanto à casa, que a casa era um abrigo. Né? As crianças eram abrigadas na casa. E houve-se observação em relação às crianças e que, na verdade, elas precisavam não de um abrigo, e sim de uma casa, de um lugar que transparecesse um lar. E essas crianças, então, não saíram do abrigo e foi obrigado, então, a alocar uma casa, um local adequado, com quartos, com uma vida familiar, né? Com aquela coisa natural de uma casa. Isso eu achei espetacular. E aí vem um projeto agora que coroa de uma forma esplendorosa. É isso incrível. aí. Então, parabéns aos idealizadores, parabéns para toda essa movimentação, tanto legislativa quanto executiva, parabéns para todos os envolvidos e principalmente para as famílias que se dispõem. Opa, tem arroz sobrando, né? Então, esses daí são heróis. Heróis, espetacular. É uma mudança impagável na vida da criança. Que esse exemplo seja seguido também nas outras cidades. Que é muito bonito. Parabéns. Temos uma matéria hoje? Encerramos? Fizemos a pauta toda, a lição de casa? Que maravilha! Senhores, mais alguma colocação, Cezinha? Não, acho que isso é muito bom. Só agradecer, como sempre, aí foi incrível, né? Um bate-papo sempre muito inteligente, muito... um ponto que eu queria pontuar, até vi hoje, né, a matéria, foi aprovado, né, a desestatização do Porto de Santos. Então, quer dizer, mais uma área aí continental que vai ser... Na verdade, boa parte já é privativa, né? Já opera com empresas privadas, mas agora você vai ter uma ampliação aí da área continental também. E aí que tá. É investimento na cidade, assim, reverte para a região, reverte-se menos do que deveria, no meu entendimento. Porém, se amplia a arrecadação... Você tem uma condição... Você amplia a arrecadação de imposto, a arrecadação municipal, você amplia o número de vagas de trabalho, o desenvolvimento econômico acaba aquecendo. Então, é excelente para a região como um todo. Exato, é excelente para a região como um todo. Então, é mais uma notícia muito boa aí para... Porque quando a gente vai quando você está ali na Perimetral em Santos, antes da alfândega parece que é uma coisa, parece que é um mundo. Né? É isso aí. Sentido Ponta da Praia, né? Isso aí. Parece Edep, Ponta da Praia. Parece que é um mundo antigo, parece que você está naquela década... Abandonado, né? Quando você passou o viaduto, é outro mundo. É outro mundo. Terminais que aconteceu inteligentes, aqui, modernos, é isso aí. Então, assim,
O BNDES adiou mais um pouco essa reunião e a gente comentou a respeito disso, Sim. de que de repente a gente quer, o que se espera é de se ter investimento, mas não também financiado pelo BNDES, né? Sim. Você espera que as pessoas vão investir e tragam dinheiro do bolso. Investir com dinheiro público também não dá, né? Tem grupos muito. Graças a Deus, a nossa região tem o maior porto da América Latina e um dos maiores do mundo. Então ela traz interesse mundial, né? Então tem muito grupo grande aí, até de fora, que quer participar dessa movimentação no Porto de Santos. Mas sendo o maior porto, né? Quem que não vai querer participar e querer investir? Um país que escoa, não tem dúvida. O que é safra superior a cada ano, né? Super safra todos os anos, importação e exportação. E o Porto é o canal disso, né? Então, Porto de Santos. Polo industrial, porto, tem tudo para crescer, né? Muito se fala também da outra margem, do crescimento da outra margem. Vamos ver se isso acontece, né? Ampliação da margem. Tem a questão da ampliação e principalmente de estrutura, né? Fala-se já há algum tempo de duplicar, de ampliar aí a via de rodagem aí na Piaçaguera, porque o grande problema aí da margem esquerda é o trânsito, né? O congestionamento ali principalmente na região industrial. Sim. E na movimentação de veículos seja de São Paulo para o Guarujá ou Santos Guarujá, enfim. O grande problema, o grande atraso é esse, né? Quem sabe o túnel, quem sabe uma ponte elevadiça, quem sabe, né? Para superar. Vamos ver, né? Vamos que Piaçaguera torcer que isso caminhe, né? E facilitar aí a vida do crescimento, né, da região. Boa pauta, realmente, Porto de Santos. Aprovado, então, a desestatização. É isso aí. Então, mais uma parte maravilha. Aí que a gente vai... Nós temos aí, vamos aguardar também, tem mais informações sobre a cidade de Cubatão, Caixa de Previdência, ontem teve sessão, o clima está bem acalorado, vamos aguardar os enrolados fatos aí que a gente está falando a respeito. Bastante tensão por aí, né? Bastante tensão o negócio aí. Tem muita coisa aí. Heitor. Só agradecer, agradeço aí o César realmente foi um bate-papo gostoso, descontraído, cada um põe o seu posicionamento, e agradecer mais uma vez ao Márcio, à rádio, e a Clara, que eu sempre falo, se não é ela, não é. A gente não consegue ir ao ar. Agradecendo o César, agradecendo o Heitor, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, desejando uma quarta-feira espetacular. Tudo de bom, fique com Deus. Lembrando, daqui a pouquinho o programa está à disposição para você no site, também no nosso canal no YouTube. Gratidão pelo acréscimo de visualizações, pelo aumento dos espectadores, é muito bom. Muito obrigado aí aos internautas, porque é aquele misto de rádio e vídeo, né, TV, agora é áudio e visual, mas sempre mantendo a possibilidade de você estar aí aproveitando da melhor forma, seja só no áudio, seja também com áudio e visual. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.